Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essas dicas de HTML5 e CS3. Eu estou aqui então com duas páginas do site Os Fantásticos Números Primos aberto, que é a página Estudo 129. Ela contém uma tabela. Então reparem que essa tabela ela está ajustada aqui, né, na largura da minha área cinza, que é a área principal, onde vai textos, fotos, né, e tabelas. E também aqui outra página, como exemplo, a 014, que também eu tenho uma tabela, né, preenchendo aqui a largura aqui do corpo principal da página, que é a área cinza. Pois bem, aí ajustando ela, né, como site responsivo, né, para dispositivo móvel de até 480 pixels. Então vou restaurar aqui o tamanho, né, para o dispositivo. Então reparem que alguns elementos aqui já está ajustado, né, como imagem, texto, e deu problema então na tabela. Então quando eu diminuir, né, para ajustar na largura aqui de máximo de 480 pixels, né, a tabela estourou tanto, né, nessas duas páginas como exemplo, e em outras páginas. Então voltando aqui para o Dreamweaver, então essa primeira formatação do CSS é para desktop. Então a tabela ela tem a largura de 580 pixels, né, para monitores desktops. Descendo, eu dupliquei todo o CSS, né, para inserir aqui o Media Query, né, fiz alguns ajustes, né, nas imagens e texto, e na tabela onde deu problema. Então voltando aqui, né, no CSS aqui da tabela para ser ajustada aqui para dispositivo móvel, eu ajustei então a tabela para 385 pixels. É o que nós temos aqui, né, na janela do navegador. E mesmo assim, reparem então que ela está com problema, quer dizer, ela está estourando. E o que eu fiz? Bom, então eu desabilitei essa medida dos 385 pixels, ó. Vou deixar aqui com comentário e trabalhei ela na porcentagem. Vou habilitar então a porcentagem e desabilitei então a medida em pixel. Vou salvar, voltar aqui para o navegador, ó, restaurar aqui a janela. Então vou ajustar o navegador aqui para a resolução de 480. Então reparem que na página 129, a tabela ajustou. Página 14, ela não ajustou aqui completamente. E eu tenho outras páginas aqui que a tabela se ajustou. Então aqui no CSS, né, desabilitei então a largura menor da tabela, né, site responsivo, e habilitei os 95%. Voltando aqui no CSS normal para desktop, então reparem que eu tenho desabilitado tanto 95% como 580, e vou habilitar os 95 agora.
né, do primeiro CSS, que é desktop. Então vou remover aqui o comentário, vou salvar tudo. Vou até o navegador, dar um refresh aqui, ó. Então reparem, né, que ainda tem o problema de ajuste aqui na página 14, né, mas as demais agora estão ajustados, então, né, para a largura, né, de forma então que eu tenho no CSS tanto a formatação para desktop 95% e também aqui com o Media Query também com 95%. Agora aqui é estranho pelo seguinte, né? Você aplica o Media Query ajustando o CSS, mas ele não se utilizou aqui das medidas em pixel nessa menor de 385. Então o que eu tive que fazer aqui é deixar 95% tanto no CSS aqui com o Media Query e 95%, né, no CSS normal para desktop. E também vou ter que ajustar umas outras tabelas em relação às colunas, né, que devido às colunas que tem muito número, né, muito número decimal, então diminuir as casas decimais para adequar então a largura da tabela. Então isso aqui é uma dica aí para quem está tentando ajustar a tabela, né? De repente tem uma outra forma aí de utilizar o código, né, para poder fazer essa formatação. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos dos Primos, onde eu tenho a divulgação dos livros de minha autoria e também textos de matemática. Na fanpage Os Fantásticos dos Meus Primos, né, tenho aqui post sobre curiosidades matemáticas e também no canal no YouTube Ricardo Silva, onde eu tenho videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.